Vamos começar, e eu queria só resgatar aqui com vocês quais são as referências que estão dadas, né, lá no edital. Que referências são essas que estão dadas no edital? Essa, né, atuação de assistentes sociais no sócio jurídico, subsídios para reflexão, essa daqui para mim é a queridinha, porque eu tive o prazer de participar da elaboração dessa brochura, né, assim, né, na época em que essa brochura ela foi elaborada, eu era da direção do CRES aqui de Pernambuco, e o CRES de Pernambuco ficou na representação dos CRES do Nordeste, para compor o GT Nacional Sócio Jurídico, né, que elaborou essa brochura. Então, essa aqui é a minha queridinha. Né, a outra referência, que é esse livro, Serviço Social e a Psicologia no Judiciário, da Fávero, da Melão e da Jorge. Obviamente, a gente não vai ler esse livro, a gente não vai ler nenhum livro todo, né? Eu trago aqui para o material alguns destaques que eu incorporo no material, mas a gente vai ler alguma coisa dos textos. Por exemplo, desse livro aqui, o que a gente precisa ler? O prefácio, que foi feito pela Marilde Yamamoto. A gente pode se perguntar o que a Marilde Yamamoto tem a ver com sócio jurídico, né? Pois ela tem esse texto nesse livro, e tem um texto sobre o sócio jurídico num outro livro, né, que fala, um outro livro que foi publicado pela Cortez, que inclusive às vezes cai em concurso. Não é o caso desse concurso, mas ela tem algumas publicaçõezinhas sobre o sócio jurídico. Então, aqui desse livro, a gente vai se deter no prefácio, no capítulo 1 e no capítulo 2, tá certo? Acho que o prefácio foi disponibilizado para vocês. A outra referência, né, é o texto do Charles Toniolo, Práticas Punitivas e Serviço Social, que está aqui nesse livro, foi disponibilizado para vocês esse texto, é um texto interessantíssimo, até para a gente poder, para quem não conhece, não tem aproximação com o sócio jurídico, ele traz aí algumas situações que vão se encadeando, né, que vão apresentando para a gente uma série de situações, inclusive que exemplificam, né, a recorrência de práticas punitivas e moralizantes, as quais a gente, inclusive, reproduz de forma equivocada. Por fim, a outra referência que está citada lá no edital é essa aqui, essa revista Serviço Social e Sociedade, número 115. Não é a única edição, não é o único número da Serviço Social e Sociedade que trata especificamente do sócio jurídico. A gente tem um número mais antigo, que é a revista 67, mas ela não está referenciada aqui. O que está referenciado é essa revista, e dessa revista, quais são os textos, né, porque a revista está citada toda, mas quais são os textos que a gente vai se deter. O texto da Borgiani, para entender o serviço social na área sociojurídica, e o texto da Fávero, porque o texto da Fávero, inclusive, fala sobre o serviço social no Judiciário Paulista, né? Tanto a Borgiani quanto a Fávero são nossas duas grandes referências para a discussão do sócio jurídico, e as duas, né, foram assistentes sociais do TJ São Paulo. O texto da Fávero é o serviço social no judiciário, construções e desafios com base na realidade paulista. Então, essas são as nossas referências, tá certo? Então, é nelas que a gente vai se apoiar. Não quer dizer que o material que eu vou apresentar aqui foi construído só com base nessas referências. Grande parte, né, do que está apresentado aqui foi construído com base nessas referências, mas também em algumas outras coisas, né, que a literatura especializada do serviço social traz no que se refere ao serviço social no sócio-jurídico. Tá bom? Ok? Vocês já começaram a ler? Já pegaram o material e começaram a ler? Isso é importante porque essa base do sócio jurídico ela é importante porque ela vai apontar para a gente desafios, né? E aí, sendo bem Yamamoto, limites e possibilidades, né? Que influenciam, que determinam, né? O que condicionam nossa intervenção no sócio jurídico. Então, a gente precisa estar muito ligado na configuração do sócio jurídico, tanto no entendimento do que é o sócio jurídico, mas também dessas questões que se põem nesse espaço socioocupacional, que é formado por uma série de institucionalidades. A gente vai tratar de uma institucionalidade em específico, que é o Poder Judiciário, mas o sócio jurídico não se esgota no Poder Judiciário. Até o nosso conselho de classe, em alguma medida, ele pode ser entendido como uma instituição do sócio jurídico.
né? Até o CREAS pode ser entendido como uma instituição do sócio jurídico, a depender aí, né, de algumas características que estão atreladas, ou que a gente atrela ao sócio jurídico, tá certo? Ok? Elise, seu microfone está aberto. Ó, Marilza dizendo que já fez algumas leituras. Excelente, Marilza, excelente. Né? E essas são leituras fundamentais. E aí eu quero destacar dessas leituras todas que estão aqui, se alguém me perguntar, sim, mas quais são aquelas que eu não posso deixar de ler de jeito nenhum? Né? Quais são aquelas que eu não posso deixar de ler de jeito nenhum? Essa do Cefes, né? Porque quando a gente olha para as provas, as questões da VUNESP, muitas delas se baseiam nessa brochura do Cefes, que foi essa que eu mostrei, certo? Essa da Borgiani, que está nessa revista 115, né, para entender o serviço social na área sociojurídica. Né, inclusive, Borgiani, ela foi assessora técnica dessa brochura do Cefes. E, assim, dada a especificidade do concurso, né, que é sobre o TJ, que é um concurso do TJ São Paulo, o texto da Fávero sobre a especificidade do Judiciário Paulista também é algo que merece uma olhada especial, tá bom? Ok? Então, que espaços socioocupacionais fazem parte do campo ou área sociojurídica? Vocês vão observar que aqui, nesse slide e nos próximos slides, eu coloquei campo ou área, campo sociojurídico, área sociojurídica. Por que eu coloquei assim? A gente vai ver daqui a pouco que existe uma polêmica que ainda não está resolvida sobre a nomenclatura que a gente deve dar ao sociojurídico. Se é serviço social no campo sociojurídico ou serviço social na área sociojurídica. Então, por que eu coloquei campo / área? Porque, por exemplo, a Borgiani fala em área, a Fávero fala em campo, certo? O Cefes fala em quê? Nem fala em área, nem fala em campo, fala simplesmente sociojurídico, pelo menos falava. Pelo menos até mais ou menos 2019, né? Pelo menos até 2 gestões atrás do Cefes, ele falava simplesmente sócio-jurídico. Hoje eu já percebo que não tem mais essa preocupação em não utilizar área ou campo. Né? Eu vejo nas publicações do Cefes hoje a utilização, às vezes de área, às vezes de campo, mas pelo menos até 2019 o Cefes não usava nada. Tanto que vocês vão ver aqui que nesta publicação tem até uma observação sobre isso, mas a gente vai tratar disso daqui a pouco, tá bom? Então, era só para justificar por que aqui tem campo / área, né? E tem horas que eu não boto nada. Só para a gente se situar, e eu vou tratar disso mais à frente, só para explicar que essa ainda não é uma questão que está suficientemente resolvida dentro da categoria, tá bom? Então, o que é que importa a gente saber nessa discussão sobre o sócio-jurídico? Quais são os espaços socioocupacionais que fazem parte do campo ou da área sociojurídica, o que os diferentes espaços socioocupacionais que fazem parte do campo da área sociojurídica têm em comum e o que é que os diferencia, qual é a demanda institucional direcionada ao assistente social no campo ou na área sociojurídica, qual é a demanda levada pela população a assistentes sociais, né, desse campo ou dessa área, como é que esses assistentes sociais a respondem, qual é a intencionalidade e o projeto de profissão que assistentes sociais desenvolvem no campo ou na área sociojurídica. Então, é isso que a gente vai tentar buscar aqui, certo? E, de uma forma, né, mais específica, pensar, né, na especificidade do Judiciário Paulista. A partir, por exemplo, do que está dado aqui na publicação O Serviço Social e a Psicologia no Judiciário. É um livro, né, um pouco mais antigo. Deixa eu ver de quando é a primeira edição. Não tem aqui quando é a primeira edição, mas ele é um livro mais antigo, né? Mas ele traz para a gente, né, informações importantes sobre esse começo, né, do serviço social no Judiciário Paulista, considerando que, inclusive, a inserção no Judiciário é uma das primeiras inserções do serviço social, né? O Judiciário é um dos primeiros espaços socioocupacionais do assistente social, né, no Brasil. Ok. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem?
Então, vamos seguir. Aqui, eu vou fazer um breve retrospecto, né? Só para a gente situar e pensar um pouco nessa espécie de, não é que seja um paradoxo, mas uma coisa assim que está um pouco, né, descolada, ou tem uma coisa aí fora do lugar, né? A despeito do serviço social, estar no judiciário, sobretudo, né? O judiciário entendido como um espaço socioocupacional integrante do sócio-jurídico, desde a sua institucionalização no Brasil, é muito recente. É muito recente. O processo de sistematização ou um processo de sistematização da inserção desse profissional, né, do profissional assistente social no judiciário, no sócio-jurídico, certo? E aí eu vou explicar. E aí eu trago aqui a fotozinha, né, da revista Serviço Social e Sociedade, número 67, que é o primeiro número especial de uma revista Serviço Social e Sociedade. E esse primeiro número calhou de ser exatamente uma revista sobre temas sociojurídicos. Quem estava à frente, né, da comissão editorial, né, à época era a professora Elizabeth Borgiani, obviamente isso teve uma influência significativa para que esse primeiro número fosse, né, sobre temas sociojurídicos, mas, assim, interessante, né, interessante pensar o quanto é estranho, no mínimo estranho, né, a gente está há tanto tempo num determinado espaço socioocupacional, né, há tanto tempo mesmo, quase se confunde, vamos dizer assim, processo de institucionalização do serviço social com a inserção do serviço social no sócio-jurídico, sobretudo no judiciário, isso é muito recente, né, se a revista é de 2001, então, 2001 para 2023, faz só 22 anos que a gente tem aí de forma mais organizada e sistematizada, né, o pensamento sobre o serviço social no sócio-jurídico. Então, esse termo ele é relativamente recente na história do serviço social brasileiro, embora não seja recente a inserção profissional em espaços socioocupacionais e sociojurídicos. Eu botei aqui a foto da revista também, né, para contar, para situar, né, do que a gente está falando. Eu tive a oportunidade de estar com a professora Borgiani no começo desse ano, e ela contou, né, não só para mim, obviamente, né, contou para um monte de gente, a história dessa capa. E eu acho pertinente contar essa história, porque acho que ela diz muito do que é o sócio jurídico. Ela disse que quando estava, né, na produção da revista, o fotógrafo, né, a pessoa que era responsável por fazer as capas, estava sem ideia, né, do que botar nessa capa. Nesse tempo aqui, as capas da revista Serviço Social e Sociedade eram fotos. Se vocês pegarem as edições antigas, vocês vão ver. E aí, a professora Borgiani disse que, conversando com ele, né, sobre o que era trabalhar no sócio jurídico, ele disse que a ideia que ele teve foi de fotografar, de ir lá para frente do Teatro Municipal de São Paulo, e fotografar essa cara, né, que é a cara da tragédia, né? Quando a gente fala no teatro, a gente tem a carinha lá da comédia e a carinha da tragédia, e ele fotografou essa cara que representava a tragédia, né, para ilustrar, né, o que é o sócio jurídico, né? E aí isso faz muito sentido, porque o que chega, né, no espaço do sócio jurídico, sobretudo o espaço do judiciário, são aquelas situações em que a resolução, né, a resolução dessas situações, ela já não é possível em outras esferas, né? Então, o que chega, né, o que chega no sócio jurídico, sobretudo no judiciário, né, são situações muito agudas, né? São situações de fato às vezes muito trágicas, né? Muito trágicas no sentido de toda a mobilização, toda a intensidade, toda, né, a densidade que elas emanam, que elas guardam em si. Então, achei fantástica essa história, e, assim, para mim faz todo sentido, né, ter essa representação aí na capa. Obviamente, eu não quero assustar ninguém, né, claro que não, mas é só para a gente pensar o quanto, né, das tragédias humanas a gente acessa nesse espaço socioocupacional que é o sócio-jurídico, sobretudo no judiciário, né? Sobretudo no judiciário. A gente está falando de situações de violação que são extremas,
inclusive algumas das quais são produzidas e reproduzidas no próprio judiciário. A gente não pode deixar de a gente não pode perder isso de vista, inclusive, né? Essa tragédia ainda pode ser muito pior, né, quando o próprio judiciário é produtor e reprodutor dessas violências. Não só de uma violência institucional. Ontem eu ouvi uma expressão que é assim, puxa vida, tem horas que a gente está para além da violência institucional, tem horas que a gente chega, a gente alcança a tortura institucional, e é absolutamente verdadeiro. Quando a gente pensa, por exemplo, no sistema prisional, quando a gente pensa, por exemplo, né, nos hospitais, nos chamados manicômios judiciários, quando a gente pensa na execução das medidas socioeducativas, né, na condição de execução dessas medidas socioeducativas no meio fechado, quando a gente pensa, né, no incremento das taxas de feminicídio, então, é disso que a gente está falando, né, e são essas situações com as quais a gente vai se deparar na nossa lida, né, no sócio-jurídico. Aqui eu tenho alguns marcos, só para a gente ir, né, se situando. Então, a gente tem, de 2001, né, a gente começa a ter toda uma série de ações, né, de ações mesmo, que vão demarcando aí essa presença, né, do sócio-jurídico na profissão. E eu quero destacar que, quando isso se dá, quando um determinado tema ele é apropriado, vamos dizer assim, pelas entidades organizativas da categoria, né, é porque ele já estava, né, ele não brotou do nada, né, ele é, de alguma forma, né, impulsionado ou publicizado pela base. Então, você tem, né, desde a publicação da revista em 2001, e você vai tendo uma crescente, né, de atividades que vão desde a realização de um painel no CBA sobre o sócio jurídico, em 2001, com 38 trabalhos inscritos, olha, 38 trabalhos inscritos no CBAs de 2001. O que significa dizer isso? O que é o CBAs? O CBAs é simplesmente o maior evento, né, de profissionais assistentes sociais no Brasil, né? São os profissionais que estão lá na base, trabalhando, né, fazendo suas intervenções profissionais. Então, é o maior evento da categoria, né, em termos de dizer o que é que a base está fazendo. Então, você ter pela primeira vez um painel e você ter a apresentação de 38 trabalhos, significa dizer que essa demanda está lá, está posta, né, a necessidade de discussão, de uma discussão mais organizada, sistematizada sobre o sócio jurídico está posta, e que ela precisa ser incrementada, ela precisa ser adensada. E aí isso vai, obviamente, né, acontecendo, e você vai ter, ao longo de, por exemplo, 20 anos, né, quase 20 anos, a realização de encontros nacionais sociojurídicos. A gente teve um primeiro em 2003, a gente teve um segundo em um primeiro em 2004, um segundo em 2009 e um terceiro em 2019. E aí, no meio disso tudo, você vai tendo, né, comissões temáticas sendo formadas nos diversos CREs, né? O CRES do Rio de Janeiro foi o CRES pioneiro, né? Um CRES que tem um acúmulo fantástico sobre a discussão do sócio jurídico. Você vai tendo, né, nos encontros nacionais Cefaz-CRES, que são o órgão, né, que são o encontro de deliberação da categoria, né, deliberações relativas a necessidade de se pensar a intervenção do assistente social no sócio jurídico. Uma dessas deliberações diz respeito exatamente à criação de um GT nacional sócio-jurídico para se debruçar, para pensar sobre parâmetros, vamos dizer assim, de atuação, de intervenção no sócio-jurídico, o que acabou, na verdade, produzindo este material. Não são parâmetros, mas são subsídios para atuação. E você vai ter, né, como meu penúltimo destaque, aqui em 2016, no 15º CBAs, uma plenária sobre serviço social no sócio jurídico, que discutiu requisições conservadoras e práticas de resistência. Se lá em 2001, a gente teve no CBA de 2010, né, uma plenária, né, com 38 trabalhos, 15 anos depois, a gente tem no CBA de 2016 uma plenária para discutir requisições conservadoras e práticas de resistência no sócio jurídico, tão cheia, que foi preciso fechar a porta do auditório porque não cabia mais ninguém.
não cabia mais ninguém, era impossível, não cabia, não tinha mais como entrar gente. Ou seja, né, a gente vê aí, nesses 20 anos, né, toda uma demanda por discussão do sócio jurídico, que, inclusive, não se esgota, obviamente, no judiciário. Não dá para desconsiderar que o judiciário, junto do Ministério Público e junto da Defensoria Pública, forma um núcleo duro, né, do sócio jurídico, junto com o sistema prisional, junto com o sistema socioeducativo, mas o sócio jurídico é muito mais do que isso, né? O sócio jurídico transcende essas institucionalidades. E a gente vai já ver o que é que dá, né, o que é que determina uma instituição ela ser ou não ser do sócio jurídico, certo? O que eu quero dizer aqui é que a gente veio num crescendo de interesse sobre o sócio jurídico, né, um interesse que se colocou de forma mais organizada e sistematizada nos últimos 22 anos, apesar de nossa inserção nesse espaço socioocupacional ser muito mais antiga, certo? Tanto é que a gente tem um tanto de publicações hoje, né? Eu separei essas porque são as do edital, mas hoje dá para você ter uma biblioteca só de sócio jurídico, e nas mais diferentes áreas. Claro, algumas áreas com menos produções, por exemplo, a gente acabou de ter o concurso da Defensoria Pública de Minas Gerais. Tem menos coisas escritas sobre a Defensoria Pública, muito provavelmente porque a Defensoria Pública ela é o último desses órgãos do núcleo duro do sócio jurídico, vamos dizer assim, a se constituir, né? A Defensoria Pública aqui de Pernambuco, por exemplo, ela tem 25 anos. A Defensoria Pública de São Paulo também ela é tão recente quanto, né? Então, assim, é algo que ainda está aí desenhando suas intervenções, né, do ponto de vista do serviço social. E mesmo nessas instituições em que o serviço social está há muito tempo, como o Poder Judiciário, não quer dizer que as intervenções que o assistente social faça hoje são exatamente as mesmas que ele fazia há, sei lá, 60, 70 anos atrás, não. Algumas são semelhantes, são, mas o que está dado hoje está para muito além disso, e a gente vai ver isso no final dessa aula. Tá bom? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Eu estou falando muito rápido. Alguma coisa ficou nebulosa? Então, vamos lá. Então, vamos entender um pouco dessa expressão sócio-jurídico no serviço social brasileiro, né? O que é isso? E aí eu vou recorrer a Borgiani, né? Borgiani é a nossa referência maior para falar de sócio-jurídico. Borgiani e Fávero são as duas únicas que falam? Claro que não. A gente tem outras tantas autoras e autores que falam sobre o sócio-jurídico. Borgiani é a minha queridinha do coração, né? Minha preferida, mas tem outras tantas. Fávero, Charles Toniolo, a Andrea Pequeno, a Silvia Lapanian, a Silvia Tejadas, que fala sobre o Ministério Público, né? Ela é referência para o Ministério Público. Então, várias outras pessoas, né, que falam sobre o sócio jurídico. Mas Borgiani é a nossa referência, tanto é que está aqui no edital, né, do concurso. Então, para Borgiani, essa percepção dos assistentes sociais brasileiros de que era necessário olhar com mais cuidado e profundidade para os desafios que estão postos aos que atuam na área sociojurídica é tributária do próprio movimento da história recente em nosso país, que engendrou tanto uma crescente judicialização dos conflitos sociais, quanto a justiciabilidade dos direitos sociais. Então, o que a Borgiani está querendo dizer? Não é à toa que a gente está falando de sócio jurídico, não. Não é à toa que a gente está preocupado em discutir o sócio jurídico, nem está preocupada em entender quais são as requisições que nos são apresentadas, né, que nos são feitas nessas diferentes institucionalidades que compõem o sócio jurídico. Não é à toa. Isso não é à toa, isso não pode ser visto como uma coisa de dentro do serviço social, como nenhuma coisa pode ser vista a partir do próprio umbigo do serviço social. Não tem como, né? Essa perspectiva endógena da profissão, a gente já sabe que não dá para lidar com ela. A gente precisa situar esse adensamento, né, dessa discussão, vamos dizer assim, a partir de uma perspectiva muito mais ampla. A própria questão, por exemplo, do acesso à justiça, né? A própria questão dos direitos, né, que estão lá resguardados na Constituição. Então, a gente
pode parecer uma coisa tão distante, mas que tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui do sócio jurídico, porque dizem respeito a isso que a Borgiane está apontando aqui, tanto a judicialização dos conflitos sociais ou judicialização da questão social, quanto tem a ver também com a justiciabilidade dos direitos sociais. São coisas que parecem, mas são coisas que são distintas, e a gente vai falar delas daqui a pouco, tá certo? Eu vou deixar vocês aqui, vou deixar anotado aqui, mas a gente vai trabalhar daqui a pouco, né? O que é essa judicialização dos conflitos sociais ou da questão social, e a gente vai trabalhar também o que é essa justiciabilidade dos direitos sociais. Por hora, eu quero dizer que isso aqui, né, alimenta, vamos dizer assim, alimenta essa superexposição, vamos dizer assim, do Poder Judiciário, né, desde a Constituição de 88, né, a coisa a necessidade do atendimento do direito, né, pelo Estado, e a possibilidade de busca do judiciário para que o executivo atenda aquele direito, está vinculado, né, vincula, né, demanda que coloca, né, o judiciário em evidência, né, e em contrapartida, tem aí como consequências, entre outras, a requisição pelo trabalho do assistente social. Então, as coisas não podem ser pensadas, vamos começar a discutir isso, não é isso. Mas as próprias requisições que chegam, assim como a própria requisição pela presença, né, do assistente social no âmbito do sócio-jurídico, sobretudo no Poder Judiciário, tá bom? Então, vamos pensar aqui, né, adensar essa discussão sobre a inserção de assistentes sociais no sócio-jurídico. O que a gente tem que pensar sobre isso, né? A partir de quais elementos ou quais aspectos a gente precisa pensar sobre isso? Então, a inserção de assistentes sociais no sócio-jurídico, né? A inserção profissional de assistentes sociais no judiciário e também no sistema penitenciário se confunde com a própria origem, a própria história da profissão, né? Daqui a pouco, o serviço social vai fazer 90 anos, né? O serviço social vai fazer 90 anos em 2026. Né? Um senhor, né? Um senhorzinho de 90 anos, em 2026. Então, a gente está presente no judiciário desde muito tempo, desde a década de 40, né? Então, já faz aí uns 70 anos que o serviço social está, mais de 70 anos, na verdade, que o serviço social está aí no poder judiciário. Então, eu vou dar um exemplo a partir aqui de Pernambuco. Aqui em Pernambuco, a criação do primeiro curso de serviço social foi fomentada por Rodolfo Aureliano. Quem era Rodolfo Aureliano? Era um juiz de menores. Então, veja, né, como a própria criação da escola, da primeira escola de serviço social aqui de Pernambuco, ela foi demandada, né, pelo judiciário. Camila, vou fazer um comentário em cima do comentário de Camila. Pensei que era da década de 70, com o Código de Menores de 79. Camila, a gente tem um Código de Menores que é ainda anterior de 79. O Código de Menores de 79 é o segundo Código de Menores. A gente tem um código anterior, que é de 1927, que ficou conhecido como Código Melo Matos, certo? Ou a Marilza, é verdade, muito abrangente e muito ampla. É importante observar as demandas que chegam, a realidade de cada situação. É exatamente isso, Marilza. E a gente está trabalhando aqui o sócio-jurídico, porque para observar as demandas que chegam e para observar a realidade de cada situação, a gente precisa pensar a partir do espaço socioocupacional. Por quê? Porque muitas demandas que chegam no sócio-jurídico são demandas equivocadas. São requisições conservadoras e são demandas equivocadas. Muitas coisas que se colocam, que são demandadas para a gente, não nos cabem, nem eticamente, nem tecnicamente. Então, é por isso que a gente está fazendo todo esse retroto. Não está lá no edital numerado, mas está lá nas referências. É por isso que a gente precisa entender onde é que a gente está pisando, porque as respostas que a gente vai dar no estudo de caso, não é um estudo de caso que a gente vai fazer?
As respostas que a gente vai dar exigem que a gente saiba onde é que a gente está pisando. Tá certo? Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, em Pernambuco, a criação do primeiro curso de serviço social foi fomentada por Rodolfo Aureliano, juiz de menores. À época, veja aqui a demanda, ó, à época, desejava-se um profissional que desenvolvesse um trabalho de cunho preventivo dos problemas de desajustamentos pessoais ou sociais, de indivíduos ou grupos, e de promoção do seu ajustamento, removendo as condições que tornam esse ajustamento difícil para muitos. Quando a gente olha assim, a gente diz assim, vale, mas parece que a demanda não mudou muito, não é verdade? Porque trocando em miúdos é muito parecido com o que as pessoas demandam dos assistentes sociais hoje, né? Não com essas palavras, mas no fim é muito parecido com o que demandam da gente. O controle, exatamente isso, Camila. E aí, Camila, essa palavra que você traz, controle, ela é a primeira palavra que a gente vai pegar e guardar como uma característica do sócio jurídico. Qual é uma característica das instituições do sócio jurídico? Controle. Controle, coerção, imposição. A impositividade do Estado, o controle, a coerção, são marcas, são características do sócio jurídico. É isso que faz uma instituição, né, ser uma instituição do sócio jurídico, porque esse controle, essa imposição, essa coerção, ela está baseada na lei. Ela está baseada na determinação legal. Então, essa palavra que você traz, Camila, que você, né, tirou daqui, ela é a grande marca do sócio jurídico. E isso faz com que a gente precise estar muito bem antenada. Por quê? Porque não é porque a gente trabalha no sócio jurídico, que é uma instituição que tem essa característica como sua característica, que a gente vai pegar essa característica para a gente. Por quê? Controle combina com o nosso código de ética profissional? Controle combina com o nosso projeto ético-político profissional? Com o nosso projeto ético-político profissional atual, é claro, né? É claro, não estou falando desse projeto, é claro que não combina. É claro que não combina. Combinava quando o projeto ético-político era outro, combinava. Quando o projeto ético-político era outro, combinava. Mas nesse momento, não combina. Ó, a nossa profissão mudou, mas o judiciário não mudou. Então, pense aí que a gente vai ter embates. A gente tem embates porque a gente tem um projeto ético-político profissional que bate de frente com, vamos dizer assim, o projeto ético-político da instituição. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai precisar estar atento. E aí, eu vou só fazer um parênteses. Quem estava na aula, na apresentação do curso, lembram daquela primeira questão que a gente falava do laudo? E aí, um bocado de gente errou a questão. Ah, mas o laudo não é uma prova? E eu fiquei dizendo, mas o assistente social não é o objetivo dele fazer a prova, produzir a prova. Então, vejam, é exatamente com base no nosso projeto ético-político profissional que o nosso objetivo não é produzir a prova, ainda que o nosso documento técnico venha a ser uma prova, mas não é nosso objetivo produzir aquela prova para aplicar uma sanção para alguém. Estão entendendo como as coisas vão se articulando? Estão entendendo o que é precisar entender qual é esse terreno? A Camila está dizendo que o judiciário deve ser um dos espaços socioocupacionais mais contraditórios para nós, assistentes sociais. Camila, eu vou dizer o seguinte, é um espaço contraditório como é qualquer outro. É um espaço socioocupacional contraditório como é qualquer outro. Por quê? Porque todos os espaços socioocupacionais em que a gente está estão situados numa sociedade capitalista, que é contraditória, né, desde a sua raiz. Então, não tem essa, não. Olha, eu já trabalhei em ONG. Eu achava assim, meu Deus, a ONG é o puro suco da democracia. O puro suco da democracia. Mentira, né? Mentira. Não foi, não. Não foi, não. Então, não tem essa. Todos os espaços têm suas contradições. E a gente não pode esquecer de onde a gente veio, Camila. O serviço social como profissão social e técnica, né, na divisão, o serviço social como profissão, lá colocado na divisão social e técnica do trabalho, ele foi lá criado para ir fazendo essas mediações, né, para responder demandas contraditórias.
Não é isso, a Adriele dizendo que a própria sociabilidade que vivemos é contraditória. É exatamente isso, Adriele. A gente é contraditória, Adriele. Não é verdade? A gente não é contraditória? Então é isso. Então, né, a gente não. Ai, meu Deus, é contraditório, não quero mais trabalhar lá, não. Ah, a gente vai trabalhar em canto nenhum, a gente vai trabalhar lá sim, no sentido, inclusive, de construir outras perspectivas e outras intervenções. Ok? A Marilza dizendo, vejo aqui o controle como uma forma de ajustar as condutas dentro de um sistema injusto. Mas é exatamente isso, Marilza. Você está pegando, ó, pegou bem, a demanda é exatamente essa. A demanda que está posta aqui é a do controle, é a do ajustamento, e isso está dado lá, isso aqui, ó, anos 1900, finalzinho dos anos 30, começo dos anos 40, e o que a gente vê hoje, Marilza, não é nada mais do que isso. A demanda ainda é essa. Quando a gente diz assim, vamos pensar, por exemplo, vamos pensar uma questão que é bem recorrente no judiciário, né? Tá lá uma família em situação de rua, tá lá a mulher com um bebezinho na situação de rua, a mulher tá pedindo esmola, sei lá o quê, aí passa lá o conselho tutelar, ou então, né, denuncia para o conselho tutelar, e o conselho tutelar manda para o judiciário, vai acolher, né, acolhe as crianças, aí daqui a pouco, não, essa mãe, ela não tem a menor condição de ficar com essas crianças, né? Então, ninguém falou na palavra desajuste, mas é isso que está ali, tem alguma coisa errada. Então, aquela mãe, ela vai estar questionada na capacidade de criar aquelas crianças. Veja, será que aquilo que a gente está vendo como desajuste, ainda que a gente não diga essa palavra, será que aquilo que a gente está julgando ou avaliando como negligência ou maltrato é de verdade negligência ou maltrato? Ou é a falta de condição objetiva daquela mãe criar a sua criança? Entendeu? Estão entendendo essas coisas? A Helenice colocando aqui, demandas institucionais versus demandas profissionais. Isso, Helenice, é uma coisa fundamental de pensar. Em que medida as demandas institucionais, elas, né, se confrontam com as demandas profissionais. E a gente precisa entender que as características da instituição são da instituição, não são minhas. Não são minhas como profissionais, inclusive porque, como profissional, a gente está ali sustentado por um projeto ético-político profissional, por um código de ética e por uma lei de regulamentação da profissão. Mas deixa eu voltar. Então, né, voltando aqui para o exemplo, tomando Pernambuco como exemplo, percebemos que a incorporação do serviço social no judiciário é uma estratégia para tentar manter o controle almejado pelo Estado sobre a infância pobre, delinquente, abandonada, mas também sobre outros grupos ou sujeitos vistos como perigosos e indesejados, que se visibilizam perversamente através de sua associação recorrente com a violência. A gente não pode falar a gente não pode pegar isso aqui e transpor para hoje? Não pode. Ou eu estou viajando? Não tem aí uma similaridade, né? A demanda ela tá muito ela parece, ela é similar. Agora, uma coisa que eu acho que falta, né, a gente fazer, né, quando diz assim, infância pobre, delinquente abandonada, falta aqui uma classificação racial, né? Falta aqui uma avaliação racial, uma fala para situar quem é essa infância pobre, delinquente abandonada. Não dá para dizer, não dá para desconsiderar que é uma infância preta e pobre. É dessa infância que a gente está falando. Camila dizendo, né? Só se lembra das FEBEMs. Camila, quando você se lembra da FEBEM, você se lembra de uma FEBEM branca ou de uma FEBEM preta? Qual é a cor da FEBEM, Camila? Qual é a cor da FEBEM, Camila? Por que eu estou perguntando isso? Porque está lá no edital, inclusive. A gente vai ver, a gente vai ler Márcia Eurico, meu povo. Racismo e infância. Márcia Eurico é nossa referência para discutir serviço social e racismo. Pardas e pretas, exatamente, Marilene. Então, veja, né, a gente precisa avançar muito, viu, meu povo, nas nossas análises, né? É agora que a gente está discutindo isso, agora que a gente está discutindo isso.
Ó, o arcabouço normativo também viabiliza, justifica, demanda a presença de assistentes sociais nas instituições que integram o sócio jurídico, com destaque para o Poder Judiciário. Que arcabouço normativo? Por exemplo, os códigos de menores. Alguém citou de 79, deixa eu ver quem foi. A Camila Sampaio citou o Código de Menores de 79. Esse Código de Menores de 79, Camila, foi o segundo. Teve o primeiro, que foi de 1927, conhecido como Código Melo Matos. Tinha um Código de 1979, né, que era baseado na doutrina da situação irregular, que a gente vai estudar. Outros arcabouços normativos, né, que em alguma medida fundamentam a presença do assistente social, justificam a presença do assistente social no sócio jurídico. A Lei de Execução Penal, que é uma lei ainda da época da ditadura, de 1984. A Constituição Federal de 88, né, que reconhece aí uma série de direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Maria da Penha, a própria lei da escuta protegida, né? Então, você tem uma série de legislações, né, que fundamentam ou justificam a presença de assistentes sociais nas instituições do sócio jurídico, tá certo? Eu coloquei aqui o exemplo do estatuto porque ele é bem direto. O Código Penal, Código de Execução Penal, a Lei de Execução Penal também fala diretamente no assistente social. Ó, essas demandas se confundem, por isso é importante conhecer e saber quais nossas atribuições. Certamente, Marius, a gente precisa saber quais são nossas atribuições. Então, vamos ver aqui, né, um exemplo de uma legislação, né, que aponta aí a necessidade de equipe técnica, né, no âmbito do judiciário. Olha aqui. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, na seção 3, em que fala dos serviços auxiliares, artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção de equipe interprofissional destinada a assegurar a justiça da infância e da juventude, assessorar a justiça da infância e da juventude. Como assim a equipe interprofissional? Geralmente, a equipe interprofissional no judiciário é composta por quem? Por assistentes sociais e psicólogos. Por exemplo, aqui nesse livro, né, a Fávero, a Melão e a Jorge vão falar de assistentes sociais e psicólogos, né? Os assistentes sociais estão no Judiciário Paulista desde a década de 40 e os psicólogos entraram, se não me engano, no final dos anos 80, 1980. A gente passou aí metade da vida trabalhando sozinho, né? E geralmente a gente trabalha normalmente em dupla, né? Com as psicólogas, com os psicólogos. Em outros tribunais, existem outros profissionais que compõem as equipes interprofissionais. Por exemplo, aqui em Pernambuco, além do assistente social, além do psicólogo, algumas varas também têm pedagogo, né, como integrante da equipe interprofissional, certo? Aí tem um parágrafo único aqui nesse artigo 150, eu acho o O. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário, quer dizer, eu acho o em parte, porque, por outro lado, ele sana um problema que é recorrente. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por essa lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito. Veja, de um lado é ruim, não, de um lado é bom, de um lado é ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que, né, isso aqui serve de embasamento para que você negue, né, você possa ter um fundamento de negar aquele recebidinho indesejado, sei lá, trabalha no CREAS, aí chega um ofício lá da vara não sei o quê, dizendo que quer um documento para saber se a criança pode ser adotada ou não, ou se tal pessoa pode ser o curador de cicraninho. Já aconteceu com vocês? A gente sabe que essas demandas equivocadas acontecem muito. Demandas impertinentes que vêm do judiciário, às vezes do Ministério Público. A gente sabe que acontece muito. Tem uma resolução
que saiu no começo de setembro, né, para tentar organizar isso, tentar regular isso, eu não sei a quantas anda. Mas, enfim, né, de um lado, isso é bom, né, para tentar barrar essas requisições impertinentes, mas, de um lado, também é ruim, porque abre a possibilidade aqui de você não ter mais concurso, de você lidar pura e simplesmente com banco de perito. Né, que significa o quê? Significa um trabalho precarizado. Eu sei que muita gente trabalha como perito autônomo, muita gente mesmo. Tem sido uma alternativa de trabalho? Tem sido. Mas não deixa de ser um trabalho precarizado. Exatamente isso, Adriele, a precarização dos vínculos de trabalho. Se você pensar, né, eu já vi uma pessoa dizendo que recebe lotes de 300 perícias para fazer em 3 meses, aí a pessoa vai fazer 100 perícias no mês, eu fico pensando como isso é possível. Como isso é possível? Eu não consigo conceber uma pessoa fazer 100 perícias no mês. Eu juro por Deus. Nem que a pessoa não fizesse mais nada da vida, nem comesse, nem dormisse, não fizesse mais nada. Eu não consigo conceber, mas enfim. Né? Então, coisas para se pensar. E no sócio jurídico tem acontecido muito isso. Né? Não sei se vocês viram aí, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou um edital para a contratação de 72 residentes em serviço social. Como assim? Residentes, né? Residência na área de serviço social dentro da justiça, enfim. A Adriele diz, né? Ainda não tem a qualidade dos serviços prestados ao usuário com toda essa grande demanda. Pois é, eu fico pensando, Adriele, uma pessoa que vai atuar, por exemplo, numa perícia de família, numa situação de alegada, eu vou colocar entre aspas, tá bom? De alegada alienação parental. Como é que você vai fazer? Você não dá conta de fazer uma perícia numa situação dessa e fazer mais 99. Não dá conta. O Diego dizendo que na comarca onde ele mora está há 10 anos sem assistente social. Vamos ver, né, Diego? Agora, um dia, quando sair o resultado do TJ Minas, se agora vai. Ó, Amanda, a gente pode dar uma parada? Claro, Claro, Carol. cara. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto, a gente para 10 minutinhos, Amanda. Aí na volta eu continuo, só para não parar e parar. Ok. Ok. Ó, meu povo, são 9h55. 10h05 a gente volta.